Bom, nunca se falou tanto de questões emocionais como se fala atualmente, né? Então, existem hoje diversos estudos, pesquisas científicas falando sobre os benefícios da gestão emocional, da inteligência emocional, os benefícios tanto para a criança como para o adulto, os benefícios da inteligência emocional dentro do foco escolar. Então, tem uma pesquisa que diz que a inteligência emocional ela será a competência mais procurada nos próximos anos, né? Existe em 2021, e existem pesquisas, né? Eu tenho muitas pesquisas, mas eu quero citar para vocês, né, essa que eu citei agora, que é da Capgemini Research Institute, fala que inteligência emocional será a competência mais procurada nos próximos anos. Outra pesquisa interessantíssima dentro desse tema, a Unicef Portugal, ela fez uma consulta pública em 2021 com cerca de 10 mil crianças e adolescentes. E nessa consulta da Unicef Portugal, foi perguntado sobre a maior preocupação das crianças e adolescentes. E, em primeiro lugar, a maior preocupação citada pelas crianças e pelos adolescentes foi saúde mental. Então, as próprias crianças e adolescentes estão atentas a esse tema, a esse assunto, né? Daniel Goleman, que é um dos precursores do termo inteligência emocional, ele diz que a inteligência emocional colabora para o aumento das notas escolares, né? Isso com base em testes feitos em mais de 100 locais de ensino. Então, a gente poderia aqui ficar horas divulgando e conversando sobre dados científicos, estudos e pesquisas feitas dentro dessa área de saúde mental, de inteligência emocional. E isso tanto para agora, enquanto os nossos filhos e alunos e netos são crianças, ou para o futuro, né? Quando forem adultos, seja para o mercado de trabalho ou para as demais áreas da vida, né? Porque hoje mesmo as empresas têm dado muito valor a essa habilidade, né, que está ali dentro das soft skills para profissionais que tenham a questão da gestão da inteligência emocional, tá? E uma coisa importante que eu quero trazer aqui para vocês é a diferença da educação da sobrevivência versus educação da vida abundante. Como assim? Bom, existe um ditado, uma brincadeira, que se fala assim: nasce um filho, nasce uma mãe. E qual que é, muitas vezes, o sentido desse ditado? É a questão do instinto, né? Então, o instinto maternal, o instinto paterno, ok, claro que isso existe. Só que, se nós quisermos que os nossos filhos sobrevivam, a gente ensina e educa eles apenas pelos instintos. Se for para os nossos filhos sobreviverem, pronto, instinto paterno, instinto materno, basta. Agora, se nós queremos que os nossos filhos não apenas sobrevivam, mas eles tenham uma vida abundante, né? Eles tenham saúde emocional, eles possam desfrutar do melhor da vida, só instinto não é suficiente, porque a gente vive num mundo hoje de mudanças muito rápidas. As tecnologias hoje, elas aceleram o processo de transição da sociedade e não dá para nós ficarmos fora, achar que a gente consegue, né, sair disso. Não. Então, para que não seja apenas uma educação de sobrevivência, que muitas vezes tem a ver até com a maneira como nós somos educados, ensinados, a repetição de padrões, nós precisamos nos aperfeiçoar.
um comentário aqui, né? Bom, todos aqui estão experientes no sentido da maternidade ou na área da educação, mães, avós. E a gente sabe que a repetição de padrão é algo que acontece automaticamente, né, Severino? Automaticamente, o padrão, ele acontece. Só que se a gente deseja um melhor desenvolvimento daqui para frente, a gente precisa olhar para essas questões emocionais. Isso é fundamental, porque os padrões, claro, a gente pode ter tido uma boa educação, um bom exemplo dentro de casa, mas na maioria dos casos, sempre tem alguma pedra ali no meio do caminho, alguma questão, ou mesmo algum tipo de vício ou comportamento. Então, é fundamental, gente, a gente olhar, ter esse olhar para que essa repetição ela seja, de alguma forma, interrompida, aperfeiçoada, lapidada, para que os nossos filhos tenham uma condição diferente, uma condição, como o Lucas falou, não só da sobrevivência, mas do desfrute, de desfrutar de uma vida abundante, de viver e acessar coisas que às vezes a gente não acessou na idade deles, né? Hoje, através do trabalho que a gente desenvolve com as crianças, muitas vezes até o Lucas fala, eu comecei a aprender a saber que isso existe depois dos 30 anos de idade. Vocês com 6, com 7, com 8 anos, já estão entendendo o que é autoconhecimento, autoestima, autorresponsabilidade, já conseguem discernir através daquilo que a gente traz de conteúdo, as conversas internas, né? A gente fala com as crianças, claro, de maneira lúdica, todo o nosso conteúdo é de uma maneira lúdica para que haja essa compreensão da parte deles. Então, a gente fala sobre a voz boa e a voz malandra, então a gente tem essa voz malandra, e aí eles começam a perceber qual voz que está vindo agora. É a voz da consciência, que é uma voz boa, uma voz positiva, ou é a voz malandra que está querendo trazer uma conversa um pouco estranha? Então, é uma coisa tão simples que eu, né, depois de ter uma crise de ansiedade seríssima com 26 anos, eu acho, 2010, tinha acho que 27, né? 27 anos, e estudando muito depois para poder sair daquele cárcere emocional que eu me encontrava com 26, 27 anos de idade, aí que eu fui realmente entender sobre essas conversas internas e aprender a fazer gestão de estudo. Então, eu paro para pensar, é claro que, nossa, eu vou, então, ter todas essas ferramentas, eu estou livre de viver qualquer situação. Gente, isso daí, né, não é ilusão, mas isso nos ajuda em muitas coisas. Nos ajuda a gerir, a concentrar a nossa energia naquilo que vai ser produtivo. Então, faz com que a gente consiga ter uma vida mais equilibrada, porque os desafios, eles existem, as situações, elas sempre vão acontecer no dia a dia, e quando as crianças já, desde cedo, começam a ter essa percepção, é incrível, né? A gente tem turmas que a gente está mais ali de um ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses com essas turmas, 1 ano e 1 mês, para ser mais exata. E a gente vê a conversa deles, de dar nome para as emoções e saber que existe o lado positivo e negativo de cada uma dessas emoções. Então, peraí, será que nesse momento, nesse gatilho que foi disparado, né? Nessa voz malandra que veio, que lado da emoção que está ativado naquele momento? Como que eu posso me autorregular nesse momento? Isso, o próprio miúdo, a própria criança começa a aprender isso, para que eu não viva numa raiva constante,
ou não saia batendo em todo mundo, né? A criança, às vezes, quando ela está com raiva, o impulso dela é um empurrão, é alguma coisa, um chute, um soco. Enfim, isso algumas crianças, não todas, né? Mas, por outro lado, tem crianças que se isolam completamente, vivem numa solidão. Essa semana, em sala de aula, uma das coisas que eu perguntei para uma turma do 4º ano, falei, quem aqui já sentiu solidão, mesmo estando com muitas pessoas ao seu lado? O que vocês acham, gente? Crianças de quantos anos ali? 10 anos? 9 e 10, 4 9 e anos. 10 anos. Eu acho que só de 20 crianças, 22, acho que 2 não levantaram as mãos. Todos os outros, né, manifestaram ali, levantando a mão, que mesmo estando rodeado de pessoas, já sentiram solidão e mais de uma vez. Ou seja, só de conseguir ajudar as crianças a ter essa percepção e dar um nome, quando a gente dá um nome, a gente sabe com quem que a gente está falando, né? Ou seja, eu sei que é a solidão. Espera aí, como que eu posso, então, dar esses recursos para que a criança ela saia desse estado, né? Enfim, só dando uma pincelada extra aqui. Não, mas é muito importante, né? É o que a gente busca fazer com as crianças, que é no sentido de estimular que elas se expressem, né? Eu falo isso, né? Quem nunca ouviu, seja para você ou alguém na sua frente, um adulto falando assim, engole o choro, né? Então, eu já vi, meu pai ou minha mãe acho que nunca falaram isso para mim, mas eu já vi parentes meus falando isso, engole o choro. Você disse ontem, né, numa conversa que a gente teve, que teu pai falava, você é homem ou você é um saco de Ah, é, batata? meu pai falava isso, Né? meu pai falou milhares de vezes na minha infância. Você é homem ou um saco de batata? Né? Porque homem não chora, porque homem não pode demonstrar fragilidade, né? Então, a gente busca trazer para a criança essa consciência de que ela tem emoções, de que ela vai sentir as emoções. A gente trabalha muito com as emoções básicas, né? Que é a Marta, que é aqui a nossa logo, ó, medo, alegria, raiva, tristeza e amor ou afeto. Então, é a Marta, né? As emoções básicas. E a gente colabora para que as crianças percebam, identifiquem, reconheçam, saibam expressar, saibam lidar, como a Amanda falou agora há pouco, identificar o que é o positivo daquela emoção e o que é o negativo. E tudo isso, gente, não tem a ver com o nosso instinto. Exatamente. Esse é o ponto que eu, né, Não tem a ver, exato, você pegou o gancho nisso, não tem a ver com o nosso instinto. A gente tem que aprender, né, sobre isso. Porque a frase do instinto, uma frase que eu já ouvi bastante, acho que resume bem o que é a educação pelo instinto, a educação da sobrevivência é aquela. Criança é tudo igual, só muda o endereço. Ou eu amo todos os meus filhos da mesma forma. São todos iguais para mim. Não, amar sim, mas tratar que é o problema. Isso, amo igual sim. Mas será que todos se sentem amados do mesmo jeito ou cada um tem uma percepção do amor, né? Então, é muito importante. Eles estão na categoria filhos, mas não são todos iguais. Exato, a gente ama, né? Amar os filhos de maneira igual, mas o tratar os filhos é que vai precisar ser diferente, porque são pessoas diferentes, com personalidades diferentes, né? Olha que legal, a Cici está mostrando ali um livro interessante, o Novelo das Emoções. Tem muito, né? Hoje em dia... Olha, Oi, Cici, pode posso falar. falar rápido? Então, eu achei esse muito interessante, esse Novelo da Emoção, e agora eu fui buscar porque eu queria ter certeza se o nome da menina é Marta, porque eu já li para a Aya, e é Marta. Agora que eu aqui vi que faz sentido, Marta Sim. são as emoções. E aí eu aprendi, eu comprei para minha filha, mas eu aprendi, sabe? Exato. Porque se antes eu soubesse falar das minhas emoções, que emoções eu estava sentindo, eu acho que eu teria sido uma criança mais feliz, entende? Claro. Porque hoje em Entendo. dia eu consigo perceber,
olha, o que que eu estou sentindo? Estou sentindo raiva. Não, eu estou sentindo... Eu gosto de nomear e Sim, sair só dessa... Ou então frustração, dar nome à minha emoção, meu sim, sentimento, né? sim. É isso. Super Com a minha legal, contribuição. Ceci. E é isso, é o que a gente fala. A gente aprendeu essas coisas depois dos 30 anos de idade, e a gente poder Sim. proporcionar isso aos nossos filhos é um privilégio, né? Sim, eu fui criada numa educação muito assim rígida e minha mãe me batia muito. E eu fui uma criança sempre obediente, que não dava trabalho. E aí um dia desse eu vi, você foi uma criança que não dava trabalho e hoje você é procrastinadora e perfeccionista? Aí eu falei, sou eu, né? Sabe muita coisa. Então eu não Sim, quero repetir o padrão da minha mãe com a minha filha, né? sim. Parabéns Parabéns, por essa parabéns. consciência e pelas ações, porque eu acredito que quem está aqui já despertou um pouco a consciência, porque senão nem estaria aqui num tema como esse, né? Mas agora é o quê? É se mover, criar ações e ter acesso com pessoas que focam nisso para poder ter recursos. Recursos, não tem E jeito. parabéns para vocês que estão aqui, né? E a gente, nós nos sentimos gratos pela presença de vocês e ao mesmo tempo damos parabéns, Sem dúvida. né? Porque estão aqui se dedicando para se aprimorarem como pais, como educadores, como profissionais, Avós, temos avós, alguma. né? E isso é louvável, né? E assim, nós adultos, precisamos sim de inteligência emocional, de gestão emocional, de conhecimento, de ferramentas, de informações, de apoio, né? Quando a gente criou o Family Day, que é esse evento de pais e filhos, o que nos fez criar esse evento, né? O que nos motivou para isso? Fala porque foi com você, Eu amorzinho. estava com uma aluna nossa, uma miúda de 8 anos, lá na escola. Estávamos sentadas assim no degrau do parque. E aí eu falei: tens gostado dos encontros da oficina das emoções? Ela, professora Amanda, estou a gostar muito. Aí eu falei: o que mais tens gostado? E aí ela falou: estou a me conhecer melhor. Isso uma miúda de 9 anos. 8. 8 na É. época, né? 8 anos. Aí ela falou: mas sabe, professora Amanda, os meus pais perguntam o que é a oficina das emoções. Eu explico, mas eles não percebem nada. Eles não percebem. Então, infelizmente, a maioria das pessoas não se atentam para isso que é básico. Não tem o mínimo dessa sensibilidade ou dessa consciência, ou algum outro termo, mas acho que está dando para entender o que eu quero dizer, para a gestão emocional. Então, a gente está falando de uma miúda que está com a gente toda semana, né? E os pais, eles não percebem. Oi, Isabel, pode abrir por aí. Tens que abrir o microfone por aí, tá, Isabel? Que eu não consigo abrir por aqui. Abriu. Ah, Sim, agora sim, boa. sim. Na semana passada eu estava aqui com as minhas netas, tenho duas, uma de 5, outra de 3, e claro que elas disputam um bocado os brinquedos e as coisas e a atenção. E a mais pequenina dizia, começou a gritar porque queria a mesma coisa que a outra. E eu disse para a mais velha: olha, tenta ver se tu és capaz de resolver o assunto com ela. E não sei se me estão a ver. Yeah. Sim, estamos a te ver estamos e a a te te ouvir. ver. Não Sim. sei se depois entrou aqui mais alguém. E então, vê se consegue resolver o assunto com ela, conversando com ela. E ela diz: ó, avó, tu não vês que ela não tem controle das emoções? Claro que ela. Então eu disse assim: então vamos lá ver o que é o controle das emoções. Ah, eu vou falar baixinho com ela. E começou a conversar com ela, e pronto, eu fiquei satisfeita porque ela, no jardim de infância onde elas estão,
trabalharam esse livro das emoções. E então é uma questão que os pais também falam em casa, um bocadinho, não é? Boa. Olha só, isso é muito bom, muito bom. Pequenina, e eu fiquei espantada. Como é que ela... Claro que ela de 5 anos também ainda não tem controle das emoções, claro, não é? Mas que já tem noção do que é Exato. irritar-se, zangar-se, tirar com as coisas e tudo, e pronto. E trazer isso para como algo já familiar para os miúdos, um tema já falado dentro de casa. Sim, sim, um tema que já se conversa em casa. Por mais que o miúdo, né, como a senhora disse, a miúda de 5 anos, talvez ela não saiba exatamente dar os nomes, mas só de ter esse ambiente, essa conversa e algumas dinâmicas, alguns pontos que vai trazendo para dentro de casa, as crianças, gente, elas são muitíssimo mais inteligentes do que a gente pode imaginar. É incrível como a criança, assim, né? O autor da vida nos fez perfeitamente, assim. É, assim, demais, né? É isso. Então, Obrigada. mas gratidão pela partilha, Isabel Machado. Era Isabel Machado, a outra Isabel estava tentando abrir, mas é a Isabel Machado que trouxe aqui a partilha. Gratidão. Vamos, Gratidão, então, Isabel. continuar aqui. Obrigada. Obrigada. E olha, eu quero trazer aqui alguns conceitos, algumas práticas para nós usarmos no nosso dia a dia com os nossos filhos, com os nossos alunos, netos. E essa partilha, esses insights, vale a pena vocês anotarem. E assim, não é fórmula mágica e não é receita de bolo, tá? O ser humano procura sempre receitas de bolo. Hoje em dia na internet, né, o que se busca de fórmulas mágicas para resolver problemas, e eu não vim aqui, nós não viemos aqui trazer fórmula mágica, receita de bolo, mas são coisas do que a gente estuda, do que a gente pratica, que eu acredito que vão colaborar positivamente aí com vocês. O primeiro ponto para a gente ter atenção para as nossas crianças e nós com as nossas crianças tem a ver com comunicação. Comunicação é uma coisa muito importante e às vezes mais importante do que a gente imagina. Às vezes nós pensamos que comunicação é só o que a gente fala. E não é só o que a gente fala. Na verdade, tem um estudo famoso do professor Albert Mehabi, da Universidade da Califórnia. E esse estudo diz o seguinte: 7% da comunicação vem da parte verbal, ou seja, aquilo que a gente fala. Os outros 93% é da comunicação não verbal. Então, o que a gente fala representa 7% da comunicação. 7%. 7%. Né? Às vezes a gente acha que comunicação é só o que a gente fala, o que eu falo para o meu filho. Não, o que eu falo para o meu filho é 7%. 93% tem a ver com o quê? Com o tom de voz e a linguagem corporal. Esses 93%, 38% é o tom de voz e 55% é a linguagem corporal. Interessante isso. Muito. Né? E assim, comunicação talvez seja um dos tópicos mais importantes. É claro que a gente poderia fazer um webinar aqui só sobre isso, né? E quando a gente fala de comunicação, né, é nós nos atentarmos da forma como nós estamos a nos comunicar com as crianças e uma coisa que a gente gosta bastante de falar com os pais. É muito importante nós criarmos um canal de comunicação entre nós e os nossos filhos, entre nós e os nossos alunos, nossos netos, para que a criança ela sinta confiança
para se expressar, para falar conosco. Tem criança que tem medo de falar as coisas com a família. Tem medo de falar com o pai e com a mãe. Então, nós, adultos, a gente precisa criar esse canal de comunicação para que os nossos filhos sintam essa confiança. Um exemplo básico disso, né, do medo que as crianças às vezes têm, imagina, eu falo pelo nosso filho, né, se ele vem trazendo algum assunto bombástico para nós, né, e eu olho para aquilo e falo, como o tom de voz, a expressão corporal. Gente, nós somos já fisicamente maiores, né, ainda mais quem tem filho miúdo mesmo, pequeno, nosso filho tem 8 anos. Se eu chego, não sei o quê, ele já se sente agredido sem agredir fisicamente. Acuado, né? Acuado, né? E, peraí, se a criança traz um assunto bombástico, entre aspas, né? Algum tema que você nunca imaginava que o teu filhinho lindo ia trazer. Nosso filho já trouxe alguns aqui para casa. Se eu já saio dando um sermão, onde que o meu filho vai encontrar espaço para trazer isso de novo? Ele pode tentar uma vez, tentar 2, 3, olhe lá, só se ele for muito corajoso. Porque se ele já, de cara, já tiver um sermão, ou uma reação, ou grito, para com isso, não sei o que falar isso, não sei o que. A criança ela já não vai se sentir à vontade de trazer os próximos temas que vão surgir. E tem temas, gente, que a gente fica realmente surpreso. O Thomas já trouxe alguns aqui para casa, que na hora eu fiquei sem palavras, e falei, filho, isso também é novidade para mim e nós vamos aprender sobre isso juntos. Nós vamos descobrir isso juntos, dependendo do tema, nós vamos pesquisar isso juntos, né? Mas se a gente fecha, imagina nós adultos, imagina uma amiga sua, uma pessoa de confiança, um amigo, né? O Bruno entrou agora aqui, bem-vindo, viu, Bruno? Estavam só mulheres até agora, além do Lucas, é claro. Então é bom ter mais um representante aqui. Imagina uma pessoa que você gosta, uma amiga, e você traz uma situação que dentro de você, nossa, estava difícil e você estava precisando desabafar com alguém, né? Eu com meu marido, já pensou se eu chego, amorzinho, tá acontecendo isso, tal, e o Lucas, como assim? Eu vou me sentir à vontade depois de trazer outras situações para o meu marido? E por que a criança seria diferente? Por que será que a gente acha que se a gente dá um sermão atrás do outro, nesse sentido, que a criança, será que ela vai sentir à vontade ou com uma trava, né? Ângela. Pode falar, Ângela, claro. Abre por aí, Ângela. Abriu, Ângela. Abriu? Deixa eu só encontrar a Ângela aqui para colocar ela aqui na tela. Mas pode falar, Ângela. Não vou... Oi, bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Até só para um trabalho. Ok. Eu trabalho com crianças, né? E durante a semana e no domingo a gente atende uma média de 500 crianças. E essa questão que a Amanda e o Lucas comentaram sobre comunicação, ela é super importante e nós, como adultos, um ponto que acredito que mais gera a empatia da criança conosco é ser bom ouvinte. Então, muitas vezes a criança, ela vem com algo, né, que ela quer compartilhar, e se de cara, nós já, nos gestos, na linguagem corporal e na maneira de receber o que ela traz, nós nos fechamos, isso automaticamente gera na criança uma rejeição, e a partir dali, você vai ter que trabalhar muito a questão de fazer com que essa criança se sinta acolhida no momento em que ela traz algo para você. A gente tem visto muito isso
nos comportamentos humanos, como já foi falado aqui pelo Lucas e pela Amanda. As pessoas cada vez mais impacientes. Então, a paciência e a técnica de ser um bom ouvinte contribui demais para que a criança passe a confiar e aí sim a se expressar em relação aos sentimentos dela. Então, era só para compartilhar isso, que tem tudo a ver com o que eles estão falando, e a gente consegue obter um resultado muito grande com a criança quando você trabalha esse posicionamento de ser um bom ouvinte e acolhedor. É só isso que eu queria comentar. Obrigada, gente. Gratidão, Ângela, querida. Gratidão. E uma coisa, né, que dentro do que a Ângela comentou, é muito mais difícil reconquistar a confiança perdida do que quando a gente tem naturalmente essa confiança da criança, né? Então, ter a confiança da criança é um tesouro. E se a gente perde essa confiança, reconquistar depois dá muito mais trabalho. Qual é a nossa tendência como pais, talvez educadores também? Todo pai é educador, né? Mas no sentido, às vezes, alguém que não tenha filhos aqui. A gente se sente meio que numa obrigação de ter todas as respostas, sempre. E, gente, isso é surreal. A gente não tem todas as respostas. Então, acho que em alguns momentos, trazer isso para a criança e falar, olha, esse é um tema, já aconteceu isso a gente aqui em casa, como eu falei, e é novidade e vamos aprender juntos sobre isso, né? Então, eu trago esse ponto porque às vezes essa autocobrança, eu preciso sempre saber tudo. Não, todos nós estamos aprendendo e evoluindo todos os dias. É verdade. Bom, próximo tema, né? Comunicação. Segundo, quer que o seu filho, sua filha, a criança, cresça emocionalmente saudável? Faça a criança se sentir importante. A criança, na verdade, não só a criança, né? Todo ser humano gosta de se sentir importante. Mas isso, para a criança, é uma necessidade. A criança que não se sente importante, a tendência é ela crescer se sentindo insegura e emocionalmente machucada. Então, dentro da importância da criança, por exemplo, de nós fazermos a criança se sentir importante, está o pertencimento. Essa é uma necessidade emocional de todo ser humano. A necessidade do pertencimento, se sentir pertencente. Em primeiro lugar, pertencente à família, que é o principal núcleo da criança, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Tem muitas formas, né? Uma delas é a atenção plena. A atenção. Qual que é a maior disputa que existe hoje em dia? Disputa de atenção. O que os algoritmos das redes sociais querem de você? A sua atenção. E o que o seu filho, a sua filha, seu aluno, a criança que você convive quer de você? Atenção. Então, atenção plena, corpo e alma com a criança, vai fazer ela se sentir importante, né? Hoje em dia, é muito comum os nossos filhos nos chamarem, pai, oi filho, pode falar. Pai, papai tá te ouvindo, filho. Fala, papai tá te ouvindo. Conta a situação da menininha no parque. A gente tem um parque aqui em frente à nossa casa. Aí um dia, eu e o Thomas fomos ali no parque, e aí a gente viu uma menina, pequena menina, devia ter uns 3, 4 anos, menor que o Thomas. E ela estava mexendo com uns gravetos, estava juntando gravetos, né? E o pai, um pouco longe, não muito, pouquinho, No telemóvel. no telemóvel. E tal, e a menina brincando ali,
perto e nos gravetos e tal. Aí, a gente perto, a menina acho que achou um graveto diferente, achou alguma coisa diferente. Aí ela foi até o pai, correndo, né? Pai, olha que giro que eu achei para a gente pôr na fogueira, tal. Aí o pai, que legal, filha. Nossa, nem olhou. Aí eu falei pro Thomas, falei, filho, olha só, você percebeu que aquele pai ali, mexendo no celular, no telemóvel, nem olhou porque a filha dele quis apresentar toda feliz? Acho que o Thomas falou, né? Se fosse... Não, aí eu falei, se ela tivesse com um cocô seco na mão, um pedaço de cocô, ele nem ia perceber, ia falar, nossa, filha, que giro, uau! Aí o Thomas, né, criança, ainda mais menino, gostou, achou engraçado. Papai, cocô e tal, se ela tivesse carregando cocô e não sei o quê. Mas ele entendeu Mas o ele que estava entendeu. acontecendo. Ele entendeu, ele falou, nossa, é mesmo, né, papai? O pai nem olhou para a filha. Se fosse cocô, papai, ele nem ia saber, ia estar achando bom. Né? Então, o quanto nós fazemos isso? Às vezes sem perceber. Às vezes, né, isso está num piloto automático. A gente sempre, ou a maioria das pessoas, né, fala, meu filho, nossa, mais importante, minha família é mais importante para mim, meu filho, minha filha, uau. Mas o mais importante, ele é demonstrado. Filho veio, deixa o celular, põe na mesa, vire para a criança, olhe nos olhos. A gente acabou de aprender aqui, eu fiquei surpresa com esse estudo, né? Sobre o tom de voz e sobre a comunicação não falada, comunicação não verbal. O que eu estou comunicando? Meu filho veio, eu estou comunicando sem falar. Pego o meu telemóvel, ponho na mesa e viro para ele. Olha o que eu estou comunicando. O que você está para me dizer é importante para mim, porque tu és importante para mim. Como a Ângela também trouxe aqui agora o comentário, imagina o tanto de criança que ela está ali sempre também, sabe muito bem como é isso. Então, às vezes, a gente, não quero ser dura aqui nessa colocação, tá? Mas só sendo realista, nós dizemos que o nosso filho é importante e o mais importante, mas em pequenas atitudes no dia, a gente deixa isso escorrer, ó, pelas próprias mãos, como a gente fala, né? Muito no Brasil, não sei se aqui em Portugal. Escorre a situação assim, ó. Então, são coisas que isso é um exercício diário. Nós falamos e hoje ensinamos sobre isso, e aqui em casa a gente se policia muito. A gente busca ser o mais congruente possível com aquilo que a gente ensina e com aquilo que a gente é na prática, de fato, né? É um desafio, eu nem chamaria de desafio, é a vida, é o dia a dia. Então, isso é importante. A Laodiceia levantou aqui a mão. Deixa eu ver se ela está por aqui ainda. Eu acho que caiu. Olá, Amanda. Estás aí, Laodiceia? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu te encontrar aqui. Achei. Pois. Não, era só para complementar, né? O Lucas estava a falar sobre a questão da atenção e, de fato, ela é uma das primeiras linguagens de amor, né? Todos nós temos, né? Tem a linguagem de amor que é tempo de qualidade e serviço, né? E para as crianças, né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu trabalho com crianças e adolescentes, e o tempo de qualidade é fundamental, porque é através dele que nós temos acesso ao coração das crianças, não é? Às vezes eu sei de coisas que eles vêm contar a mim que os pais nem sequer imaginam. Às vezes são coisas simples, às vezes são coisas assim muito pontuais, assim, bem complicadas para serem resolvidas, que eu tenho que saber discernir como que eu vou tratar daquela situação, né? E às vezes são coisas que acontecem na escola que eles contam, mas que os pais talvez não saibam. E às vezes eles reagem diferente. Então, quando
quando eu paro e eu estou com eles, né, por exemplo, daqui um bocado eu vou sair porque eu vou estar com eles, eles começam a mandar mensagem porque já sabe que o sábado à tarde eu só reservo para eles, aí fala, hoje tem parque, hoje a gente vai sair, né, então eu tenho que sempre estar disponível para eles, e realmente a atenção, né, para a gente ter esse acesso ao coração e ter esse tempo de qualidade é muito importante para eles, era só isso que eu queria adicionar, né, à fala de vocês. Obrigada. Gratidão. E olha, esse ponto, Laodiceia, né, sobre Sim. a criança ou adolescente sentir a vontade em conversar, é fundamental. Tem coisas que eu e o Lucas ouvimos na oficina das emoções, seja online, seja presencial nas escolas, e a gente sabe que o pai e a mãe não têm aquela informação. Então, assim, de repente esses pais falam para o filho que o amam, mas no dia a dia servem os clientes primeiro, deixa o filho para servir no final, seja o almoço, seja o jantar, e aí ele está se sentindo menos importante do que os clientes. Então, essa questão dos fazer a criança se sentir importante, né, tem a ver com palavras, tem a ver com a comunicação não verbal, e falando em palavras, também é importante a gente elogiar, a gente validar os nossos filhos, né? Parece uma coisa óbvia, mas Com intenção, né? Existem pais que muito mais criticam do que elogiam os filhos, do que incentivam os filhos. Tem criança que só recebe crítica. Nessa semana mesmo, né, a gente estava falando para as crianças sobre contentamento, né, de ser contente com aquilo que tem e tal, e de pessoas que são descontentes, que nada tá bom. Aí ele falou, professor, os meus pais deram uma coisa para o meu irmão, para mim deram uma coisa que eu achei pior do que para o meu irmão, e aí eu fui conversar com eles, e eles falaram, você é um ingrato. Você tem que estar contente com aquilo que você tem, com aquilo que você ganhou. Então, olha que coisa. Falar para a criança, você é um ingrato, parece... É muito pesado isso. Parece bobeira, né? E eu tenho certeza que os pais não falaram com maldade. Eu tenho certeza que os pais não falaram para querer sentenciar o filho. Mas a questão não é o que eu falo, a questão é como a criança me interpreta. Uma vez eu e a Amanda, a gente estava fazendo uma imersão nossa para adultos, que aqui a gente fez em Portugal algumas, e eu brinquei com o pessoal, falei, gente, quando a gente é criança, a gente interpreta aquilo e os nossos pais às vezes não sabem como nós interpretamos. Eu brinquei, falei, talvez quando meu filho for adulto, ele vai estar aqui num evento como esse, tendo que ressignificar um monte de coisa que eu não falei por mal, mas ele interpretou mal. Então, se eu tenho como hábito o elogiar, o validar a criança, é ótimo. Por quê? Porque, através das palavras, eu estou fazendo ela se sentir importante. Tá? E aí, a gente poderia se aprofundar mais ainda dentro disso, que aquilo que a gente elogia, a validação que a gente faz para a criança, colabora o quê? Para a autoestima, o desenvolvimento da autoestima dela, da autoconfiança, tá? Mas não vou me aprofundar tanto aqui, é só para saber que as nossas palavras são muito importantes, e a gente tem que ter essa percepção, se a gente não está mais criticando do que elogiando e validando os nossos filhos. Importante aqui. Então, se meu filho fizer alguma besteira, eu vou elogiar? Não é isso, né, gente? É claro que não é isso. Mas é conversar. E aí eu volto para aquele exemplo. Imagina se você tem um chefe, você trabalha numa empresa e você tem um líder ali na empresa. Vou falar um contexto profissional. E aí você fez uma coisa pensando que era certo e vem o líder e fala, não foi assim, isso não é o certo, isso foi errado, o certo é dessa forma. Imagina se esse líder, ele fala, você é um ingrato, você não fez nada direito, não sei o quê, papapá. O que acontece com o nosso cérebro? O circuito se fecha na hora, total. Total. Bloqueio. Bloqueia.
a criatividade, a espontaneidade se fecha na hora. Então, se nós não gostaríamos e não gostamos desse tipo de comunicação, de conversa, de sermos tratados assim, os nossos filhos, netos também não, sobrinhos também não, alunos também não. Essa semana, em uma das turmas, uma turma do 3º ano, eles são bem ativos, com bastante energia, essa turma especificamente que eu estou a dizer. E eu e o Lucas, a gente não grita em sala de aula, dizendo, vou ficar quieto, o silêncio. A gente não grita. E a gente não vai gritar, né? E aí veio um dos alunos soprar aqui no meu ouvido. Pelo amor de Deus, eu não estou aguentando mais esse barulho. Vocês precisam gritar com eles, para eles ficarem quietos. Aí eu falei, a gente não vai gritar. O nosso estilo e a nossa maneira não é essa de comunicação. Ou seja, não é porque todo mundo faz assim que eu também tenho que fazer. Aquela coisa óbvia, né, gente? Que a gente sabe. As crianças, às vezes, até dentro do ambiente da escola, e a gente sabe porque hoje a gente está dentro da escola também, elas ficam tão condicionadas em obedecer só com grito, que é um condicionamento. Quem que vai levantar uma bandeira dizendo eu não vou gritar, porque não precisa comunicação ser assim? Nós levantamos essa bandeira. É a mais fácil? Não, não é. Infelizmente, não é. Então, só pontuando, o filho fez alguma coisa que não foi a mais correta ou a mais certa? Senta no chão, conversa com teu filho. Fala, será que poderia ter sido feito diferente? Será que esse resultado é um resultado positivo? Vamos olhar para isso juntos? Porque aí você chama para uma conversa e traz a consciência. E quando a criança tem consciência, ela consegue mudar, igual a gente, igual nós adultos. A gente só consegue mudar quando nós trazemos a consciência. Enquanto eu não percebo aquilo, né? Não adianta. Então, a gente, em São Paulo, quando a gente morava em São Paulo, a gente lidava muito com dependentes químicos. A gente, né, trabalhava muito com essa turma. Às vezes a mãe chorava esgoelada. Quantas vezes eu atendi mães assim? Inúmeras vezes. O meu sogro e minha sogra até hoje desenvolvem esse trabalho, porque eles são ex-dependentes também, há muitos anos, né? Mas enquanto não vem a consciência da pessoa, não adianta. Com a criança, se nós conseguimos sentar e conversar, aí a gente tem que fazer uma gestão emocional, nós primeiro, diante da situação, para conseguir sentar e conversar com a criança. E, através dessa conversa, dessas perguntas, desse olhar, a criança vai percebendo e vindo à consciência, né? Ana, você quer compartilhar algo? Pode abrir o microfone por aí. Eu quero. Eu acho que vou dizer algo que na minha vida eu senti alguma dificuldade de validar a emoção que está a ser sentida num momento que nós achamos que vamos poder alimentar aquela emoção para ser contínua, né? E quando eu fui pôr em prática tudo que eu já aprendi alguma coisa sobre o gerenciamento de emoção e fui pôr em prática, normalmente a gente quando está a validar a criança, por exemplo, a criança está frustrada, eu valido a emoção, né? Eu pensava, agora vou estar a alimentar ou a abraçar no momento, a criança até precisa de um abraço para se autorregular e a gente pensa, estou a alimentar para que isto traga uma continuidade. E muitas vezes nós percebemos entender que às vezes uma atitude fora provocou um stress muito grande, o cérebro da criança está cheio de cortisol e naquele momento a criança não se consegue regular e tudo aquilo que ela precisa é um olhar, talvez um abraço, um contacto físico, um dar de mãos, uma palavra, eu estou aqui, vamos nos acalmar, vamos perceber o que é que posso te ajudar para isso. É o facto de nós estarmos a validar e ajudarmos a criança a sentir aquela emoção daquele momento que foi provocada por algo ou por alguém ou por alguma situação. E eu senti muita dificuldade no começo, que eu pensei, eu vou estar a alimentar constantemente a minha filha a sentir, ou a criança, ou que eu estou a lidar a sentir este sentimento.
E nós estamos nesse momento, quando nós estamos a validar e a perceber, estamos a ensinar a criança a perceber qual é aquela emoção e a autorregular-se muitas vezes depois sem a necessidade do adulto. E eu tinha o facto de anular a emoção, né? Dizer, tu não podes sentir isso, não vamos, acabou, chega, acabou, não vamos. E quando nós enterramos aquela emoção, quando ela vem em outras situações, ela vem gerencialmente muito mais forte, muito mais descontrolada do que se nós tivéssemos validado aquela emoção no momento que a criança precisou de senti-la. Sim, verdade. Verdade. Gratidão, Ana, por compartilhar. Era um medo que eu sentia porque achava que estava a alimentar, mas não. É uma ferramenta de validar e ajudar o autocontrole da criança à sua emoção. Sim, sim. É, muito porque importante. em momentos assim já está num caos emocional. Se vem trazendo mais crítica ainda, né? Aí que o negócio desanda e a criança não consegue voltar mais rápido. Ou querer colocar, né, panos quentes, como se fala no Brasil. Então, é isso mesmo que a Ana disse. É validar para que possa ser tratado e trabalhado aquilo, né? Porque se não se põe debaixo do tapete, depois fica pior. Bom, vamos... Mais 2 pontos para a gente encerrar, tá, gente? Como eu falei, a gente poderia ficar aqui falando várias coisas, mas eu quero falar sobre nós adultos, pais, ajustarmos a nossa expectativa. Criança não é mini adulto. Vou repetir, vou pôr o microfone bem pertinho aqui, ó. Criança não é mini adulto. Tem adultos, pais, professores, tios, avós, nós. E às vezes a gente tem uma expectativa que é irreal da criança ser um mini adulto, né? Uma vez eu fiz uma frase e eu gostei dela, eu gosto de usar sempre. Criança boazinha não é criança quietinha. Tá? Tem gente que, nossa, ela é tão boazinha, tão quietinha. Criança boazinha é criança que consegue florescer a sua essência. E cada criança, tem criança mais introspectiva, né? Tem criança mais introvertida, tem criança mais extrovertida. A gente conhece a questão, né, dos perfis comportamentais. Então, criança não é mini adulto. Cuidado com essa expectativa. Ó, a Rosana colocou aqui um comentário. Meu marido acha isso, que ela é um mini adulto, precisa saber lidar com situações que nem mesmo nós sabemos às vezes. Exatamente. Então, nós pais, a gente precisa ajustar a nossa expectativa. Criança faz criancice. Ok? Criança faz criancice. Criança, às vezes, grita. Criança gosta de bagunçar, às vezes. É criança. De fazer um fogueteirismo, é um termo que a gente usa aqui em casa. Fazer um fogueteirismo, entendeu? É fazer, né, no Brasil se fala fazer uma traquinagem, né? Sabe aquela coisa? Vou fazer alguma coisa. Vou... demais. Né? Então, cuidado com essa expectativa da criança ser mini adulto. Cuidado com os padrões impostos por aí. Os padrões da sociedade, as pressões, as influências, né? Inclusive da internet. Nossa, hoje quase que principalmente da internet, né? Então, a criança está em fase de formação. A Ana escreveu aqui, o cérebro da criança não está completamente desenvolvido. Exatamente. Né? E a gente, muitas vezes, a gente cria expectativa, ou nós exigimos dos nossos filhos, dos nossos alunos, um comportamento adulto, e isso é atrapalhar o crescimento da criança, a liberdade da criança e a saúde emocional da criança. Isso é sério, tá? E isso também, muitas vezes, pode ser até nos detalhes. E aqui é um assunto também sério, que eu não vou me aprofundar aqui, que é a erotização infantil. Seríssimo.
tá? Que é o quê? Adultos que incentivam crianças a dançarem sensualmente. Ai, que linda! Olha como Nossa, rebola até o chão. olha como rebola até o chão. Olha o requebrado. Isso é sério. De se maquiar exageradamente, né? Meninas, crianças se maquiando exageradamente, se vestirem sensualmente, namorarem, como se isso fosse engraçado. Não, isso não é engraçado. Namoro não é coisa de criança. Namoro é erotização infantil. Então, isso, eu estou falando aqui de detalhe, tá? Só que muitas vezes isso é nós comprometermos o emocional da criança por trazermos coisas de adulto para a criança. Ok? E por último, para a gente terminar o nosso webinar de hoje, olha, deixar a gente tem assunto para horas, tá? Mas a gente não vai tomar a tarde de sábado inteira de vocês, né? E quem está no Brasil ainda é manhã. O nosso exemplo. Como criar filhos emocionalmente saudáveis? Através do nosso exemplo. Uma criança ser emocionalmente saudável com adultos problemáticos é quase um milagre. Porque a criança, ela é um reflexo do seu ambiente familiar. Quem nunca viu aqui o seu filho, a sua filha, a criança que convive com você, fazendo uma coisa e você se enxerga e fala, nossa, está fazendo igualzinho a mim. Não é? E de repente não é a coisa que você gostaria, não é a coisa positiva, é a coisa negativa. Eu não queria que a criança se comportasse assim, mas ela vê tanto você que ela está fazendo igual. Então, o nosso exemplo, a gente poderia aqui ficar horas, falar 280 passos e estratégias para a criação de filhos. Só que não tem nada que tenha mais peso do que o nosso exemplo. Por quê? Porque nós ainda somos as maiores referências para os nossos filhos. Para quem é pai e mãe, a maior referência. Né? Para quem é avô, para quem é tio, uma importante referência. Tem muito ali a presença dos netos. Professores, uma importante referência. Né? Que nem às vezes a gente vê lá na escola, professor que vai lá se esconder atrás dos caixotes de lixo e vai fumar. E as crianças vêm. É claro que as crianças vêm. Nossa, a gente acha isso o absurdo do absurdo. Né? Então, congruência é fundamental entre aquilo que a gente fala e a forma como a gente age. Congruência com o que a gente demonstra fora de casa e o que a gente demonstra dentro de casa. Não adianta eu ser um pai maravilhoso lá fora e dentro de casa eu sou um pai terrível. Meu filho não vai querer mais ficar em casa. Eu quero só ficar fora, que aí eu tenho a melhor versão do meu pai lá fora. Então, congruência. Criar filhos emocionalmente saudáveis tem tudo a ver com o nosso exemplo, com a nossa congruência. E é nesse ponto que, em muitos momentos, nós precisamos de apoio. Né? A Rosana escreveu aqui sobre a questão né, que ela, o marido, a filha, precisam de apoio. É, sim, eu acredito, Rosana. E que bom você consegue perceber isso. A gente precisa de apoio muitas vezes, né? Então, olha só, a gente quer dar algumas dicas finais aqui de pais para pais, tá? Primeira, educar não é cobrar lição, não é fazer a criança tomar banho, fazer escovar os dentes. Isso é uma gota do oceano que é educar. Educar é estar junto. Educar é ajudar a criança a resolver problemas. Ok? Vamos ampliar essa régua?
Você achar que tua criança é bem educada porque ela escova os dentes, toma banho e sei lá o quê. Educar é muito mais do que isso. Segundo, presença previne. PP, presença previne. O maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos, principalmente na primeira infância, é a nossa presença. E presença com atenção, que a gente falou agora há pouco. Não adianta eu estar presente, mas eu estou aqui o tempo todo na TV, no telemóvel, no tablet. Não, presença com atenção, não é por obrigação. Presença com amor. Presença previne. Terceiro, daqui a pouco eu deixo a Elizabeth falar. Diálogo sempre. Clareza liberta. Diálogo sempre. Clareza é algo que é libertador. Clareza é poder. Então, transmita para o seu filho, para a criança, os seus valores, os valores da sua família. Tem momento que vai ser importante você trazer o porquê daquela decisão, o porquê daquele não, o porquê do limite que você estabeleceu ali, com diálogo, com clareza. E a criança, gente, ela entende o literal. A criança entende o literal. Ela ainda não tem todos os filtros, toda a maturidade que nós adultos temos. A criança entende o literal. Elizabeth, pode abrir o microfone e falar. Obrigada. Não sei se me estão a ouvir. Boa tarde. Sim, estamos a te ouvir, Boa sim. tarde Boa a todos. tarde. Boa tarde. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou Elizabeth, sou assistente social, estou ligada de Portugal, do Algarve. Não sei se já ouviram falar que é a zona mais quente, portanto, do país. E queria uma felicitar... É verdade. Eu queria vos felicitar, ao Lucas e à Armanda, porque de facto transmitiram tanto em tão pouco. O que eu quero dizer é que deram aqui dicas extremamente importantes, porque nós aqui no Algarve temos equipas especializadas de saúde mental infantil. Portanto, eu sou um bocadinho mais assistencial fora da caixa e tudo aquilo que vocês falaram são ferramentas extremamente importantes para pais e profissionais. E é de louvar a forma como estão a fazê-lo, com uma simplicidade e uma descomplicação para as pessoas fantástica. Parabéns. Falaram em várias temáticas, com uma profundidade agora da atualidade muito grande, que é a questão das tecnologias, a comunicação, vocês abordaram a questão da parentalidade, da igualdade, a questão de que criança não é adulto. Saint-Exupéry diz, né, e dizia que outrora todos os adultos foram crianças. Isso faz parte de um percurso, a criança está em construção. Verdade. A construção é física, mental, social, emocional. Portanto, ela vai aprendendo com os modelos, com as oportunidades e com os contextos. Vocês deram ferramentas extremamente importantes, eu acho que é extraordinário o vosso trabalho, e não fui paga para dizer isto, né? Eu vos conheço. Estamos a Mas quando vi conhecer-nos o tema... agora também. Exatamente, mas estou a gostar muito. Ouvi aqui a voz, acho que é uma delícia a voz já ter esta abertura de ir ao encontro das outras gerações. As nossas crianças, elas quando vêm ao mundo já trazem ferramentas, já trazem genética com elas, trazem de facto uma abertura para o mundo e elas estão a explorar o mundo e a descobrir o mundo. Como tudo é uma caminhada, não é só eu aprendo a andar, eu aprendo a falar, eu aprendo a lidar. As emoções é muito complicado, são coisas extremamente abstratas que eu acho que ainda há hoje em dia adultos que não conseguem lidar com essas emoções. A é maioria. Extremamente importante. Exatamente. Portanto, estamos a falar de coisas que, de facto, muitas vezes são o quê? Um desafio também para os adultos. A criança desafia, a criança quer descobrir, a criança está a crescer, quer perceber até onde pode ir, até onde não pode ir, e é uma coisa que neste momento eu falo aqui pela sociedade aqui mais desta zona do Lolé, e a nível nacional, e penso que internacional e mundial, há uma falta de limites. Há uma grande falta de limites porque as crianças elas precisam de limites para terem uma saúde mental saudável.
e precisam do tal, e há bocado uma colega aí estava a falar muito bem, portanto, se eu sou criança, não sei lidar com aquela emoção, o adulto tem por obrigação de fazer uma contenção, ajudá-la, não é? Sim. E sabemos que, por exemplo, no início, não é? O Bion fala muito bem que as mães são mães contentoras, são mães continentes, as mães logo no início com o bebê, elas fazem o quê? Elas fazem uma tradução daquilo que está a ser no mundo, portanto elas dão um sentido às coisas, e as crianças necessitam disto sempre, para crescer saudavelmente. O que é que me preocupa, e vocês falaram sobre isto, é que muitas das vezes hoje está a ser um problema e está-se a tornar um comportamento aditivo sem adição, que é as tecnologias. Portanto, as nossas crianças não estão a comunicar, ou estão a comunicar cada vez menos com pessoas, mas estão a comunicar, Deus sabe com quem, pois é os perigos da internet, que você também já acabou por aflorar, estes comportamentos sexualizados, estas exigências do adulto com crianças que não respeitam o tempo da criança, é uma falta de respeito pelo tempo da criança. E aí estamos a falar em questões que, eu não sei se aí no Brasil também é assim, portanto, o mês de abril é o mês contra os maus tratos. Portanto, temos ações de sensibilização na comunidade exatamente para alerta, para sintomas e fatores que estejamos alerta para o saudável crescimento das nossas crianças e adultos, e jovens nos adultos. Eu quero vos felicitar, eu acho que vocês disseram de uma forma tão simples, tanta coisa com uma profundidade técnica tão grande, prontos, que de facto, meus parabéns, eu acho que passa muito por falarmos, conversarmos, abrir os horizontes, trocarmos, e estas ações são muito importantes para todos. Eu estou aqui como profissional, nós estamos sempre a aprender, eu aprendo também com alguém que tem uma experiência importante do outro lado. Muito obrigada e uma força para o vosso trabalho. Gratidão, Elizabeth. Obrigada. Fico feliz com as suas palavras. E olha, nós estamos aqui em Portugal, não sei se você ouviu. Eu percebi, não entendi bem, foi a zona, desculpem. Estamos em Sintra. Sintra, ok, percebi, mas é um estabelecimento privado ou ligado Não, à escola? a gente dá aula de... Esse projeto é nosso. A Oficina das Emoções é um Sim. projeto nosso, mas a gente dá aula de inteligência emocional numa escola pública. E através da Ok. internet também. A gente vai falar disso Ok. para vocês agora em seguida. E se, por exemplo, porque nós temos na saúde, não é? A saúde é muita coisa, não é? Portanto, se houvesse interesse da nossa parte, de facto, entrarmos em ligação para vocês, para fazermos algum projeto na comunidade, alguma coisa, isso é viável? Como é que isso pode ser Sim. proposto? É viável, sim. Ok. Podemos nos falar. Ok, Vai está ser um bem, vocês prazer. têm o meu número. Está bem, Lucas. Olha, muito obrigada, gostei muito, não quero tirar o tempo de antena, vocês são fantásticos, obrigada, gostei muito, foi muito bom. Obrigada bom. por vocês Gratidão. e muita força. Gratidão. Obrigada. Gratidão. Beijinho, nada, obrigada Beijinho, aí. fique conectada mais um Fique minutinho aí, conectada que a gente já Isabel. vai terminar. E olha só. Última Ok. dica aqui de pais para pais. Permaneça um pai, uma mãe, um avô, uma avó interessante. Nós precisamos permanecer pessoas interessantes para as crianças com quem nós convivemos. Eu e a Amanda temos 15 anos de casados. Nos casamos novos. Eu preciso continuar sendo interessante para ela. Senão não vai dar, não vai durar. E às vezes a gente acha que só ser pai e ser mãe basta. Olha, Já nasci com esse título, então já está garantido. não adianta ter título de pai, ter título de mãe, a gente precisa ser interessante para os nossos filhos. Por quê? Eu falei agora há pouco para vocês, a maior disputa que existe hoje é a disputa de atenção. Tudo que existe no mundo hoje é para prender a atenção das pessoas. Hoje em dia existem milhões de estímulos, é cada vez mais difícil ter atenção. E se nós não formos interessantes, como é que nós vamos ter a atenção dos nossos filhos? A atenção, a admiração. Se o mundo se atualiza hoje tão rápido, nós precisamos nos atualizar. Nosso filho tem 8 anos. As brincadeiras dele agora são diferentes das brincadeiras quando ele tinha 6. Quando ele tinha 4. E a gente precisa se atualizar nas brincadeiras, nos assuntos, nos lugares. O lugar que o meu filho, nosso filho quer frequentar hoje é diferente de 2 anos atrás.
Há 2 anos atrás, nosso filho amava brincar no parque aqui na frente de casa, nos brinquedos que tem ali no parque. Agora, ele não quer mais. Não quer ir no escorrega que tem no parque aqui na frente de casa. Quer jogar futebol. Quer jogar futebol no campo profissional, de 100 metros de distância. O campo do parque, que é pequeno para ele, já não dá, não é mais satisfatório. E aí? Ah, não, mas filho, a gente tem um parque aqui, você sempre brincou tanto nesse parque. Ok, pai, brinquei tanto nesse parque, aproveitei anos, mas agora não me satisfaz. Eu quero um lugar maior, eu quero um campo maior, eu quero jogar futebol, eu quero fazer outras coisas. Então, nós precisamos nos atualizar para permanecermos interessantes para os nossos filhos. Sim. Porque a gente acha que só a criança precisa crescer, né? E até uma questão cronológica, não sei, de desenvolvimento. Ah, meu filho tinha 1 metro, agora tem 1,10 m, 1,20 m, vai crescer na altura. Assim como a criança está crescendo, nós também estamos, né? Nós temos aqui a Severina, que é uma amiga querida nossa, já avó também e tudo. O que acontece? Não adianta ela querer brincar de boneca com a filha dela, que é uma mulher adulta casada com uma filha que já é uma jovem. Então, a Severina, todos só usaram o exemplo, assim como eu com a minha mãe, né? As conversas são outras. O sentar à mesa e conversar é uma outra conversa. E isso é muito importante. Nós também vamos crescendo. Eu lembro quando eu descobri que eu estava grávida, eu, na época, me cadastrei num site que chamava Baby Center, alguma coisa assim. Baby Center, excelente. E aí, toda semana, eu sabia a evolução do feto. Agora, o órgão tal está sendo formado. Agora, nessa semana, vai desenvolver tal. Essa semana, tal. Aí, o filho nasce, sai da barriga da mãe. Às vezes, a gente se esquece que também a gente precisa continuar lendo essa evolução. Não é só quando está na barriga, quando é a novidade plena. Isso continua, e eu acho que sempre vai continuar. As novas questões sempre vão aparecer. Eu acho que esse tema que você trouxe é muito importante. Esse dá um assunto para outro webinar, só esse. De ser interessante e se manter interessante. O que a gente faz muito com o Thomas? Uma quebra de padrão, com muita frequência. Hoje de manhã, hoje não, um amiguinho dormiu aqui em casa de ontem para hoje, e aí a gente tem que fazer coisas para surpreender as crianças. Tem uma sacada aqui em casa, aí eu abri a janela, né? Falei, gente, tal, tipo, como se eu estivesse falando com o pessoal lá fora. Para quê? Aí os dois já vieram atrás de mim para também, né? São coisas simples, que, por exemplo, eles não tinham imaginado em ali dar um salve para todo mundo, sabe assim? São pequenas coisas de uma quebra de padrão. O que eu quero dizer com isso? Fazer uma coisa diferente, inusitada, criativa. E são coisas simples. A gente não está falando compre o iPhone 20 para o teu filho. Não é isso. Sente no chão. Se você nunca sentou no chão com uma criança, você vai conhecer o poder. Não precisa comprar nada, só senta no chão. Senta no chão. Sim, senta. Te pintar, fazer pintura, manchar as mãos. Criança, alguma coisa vai acontecer. Outro dia, acho que mês passado, o Thomas já toma banho sozinho há um bom tempo, ele tem 8 anos. Eu entrei e falei, vamos tomar banho junto hoje, quero ver. Nossa, foi uma alegria para ele. Ele ficou numa alegria. Ai, quando que você vai fazer isso de novo? Porque fazia muito tempo que eu não fazia, né? Pois. Então, às vezes, né, é o que a Amanda falou, coisa simples. Às vezes é montar o prato diferente. É mudar alguma coisa, eu não sei. É fazer uma batatinha de carinha, eu não sei. Mas são coisas que surpreendem positivamente. Coisas simples que surpreendem. E uma das coisas, assim, que eu acho... né, são inúmeras, interessantes dentro da proposta do nosso projeto, que é a Oficina das Emoções, é a criança já se sentir à vontade
em trazer para fora as próprias emoções. Então, a gente trabalha com desenvolvimento humano há muitos anos, eu mais no foco do empreendedorismo, o Lucas mais no foco mesmo em famílias, mais dentro do desenvolvimento humano. E quantas pessoas têm resistência? A maioria. Resistência de trazer uma opinião, resistência de trazer, né, o ponto de vista, o diferente, de trazer uma abordagem, de se comunicar. Então, assim, dentro daquilo que são as ações que a gente tem hoje, né, as vertentes que a gente tem da oficina das emoções, a criança já lidar com uma naturalidade, de participar, por exemplo, toda quarta-feira a gente tem 2 turmas online da oficina das emoções. O que é? O que acontece, né? Acontece que a gente sempre traz um tema da gestão emocional, da inteligência emocional, com as fichas que a gente fala, com uma ficha de trabalho, aonde a gente traz o conceito e a prática de forma lúdica para a criança fixar e consolidar aquele conhecimento. Então, toda quarta-feira a gente tem a turma do fuso horário aqui de Portugal e acabam outros países, algumas crianças, a gente já teve criança também da Itália, Luxemburgo, mas hoje são crianças de Portugal, de norte a sul de Portugal. É um Zoom, onde todos os miúdos estão ali, a gente traz o conteúdo, abre também para eles interagirem, perguntarem dentro daquilo que a gente está falando no dia. Então, assim, é uma experiência fantástica. Então, quarta-feira, de 7h30 da noite a 8h30 da noite, horário de Lisboa, é a turma aqui da Europa, né? E a quarta-feira, de 7 a 8 da noite do Brasil, é a turma para Brasil e Estados Unidos. Que para nós aqui em Portugal, a gente dá aula das 11 da noite à meia-noite de quarta-feira, porque são os miúdos do Brasil e Estados Unidos. Então, assim, essa é uma das propostas que a gente quer trazer para você, que é pai, que é mãe, você que é avó, educadora, de você trazer isso para dentro da tua casa. Às vezes a gente se preocupa, o meu filho precisa ter um inglês perfeito. Claro, importante, sim, é. Meu filho precisa nadar muito bem, É importante? Lógico que é, né, gente? Claro, são coisas que cada um aqui, para mim, meu filho precisa entender de música. Cada um tem uma realidade aqui. Então, assim como você investe certamente em alguma atividade extra ou dentro da escola do teu filho, para que ele se desenvolva nessa área, seja no inglês, na música, na atividade física, que tal? Pergunto para vocês hoje, que tal investir para que o teu filho já aprenda a partir dos 6 anos de idade sobre gestão emocional? Então, assim como se paga uma mensalidade, a oficina das emoções online é a mesma forma, é uma mensalidade. A gente buscou fazer um valor super acessível para que não seja uma barreira de você poder assinar e inscrever o teu filho para estar junto com a gente. É a coisa mais linda, é um trabalho onde sempre as crianças, quando terminam uma aula, eles levam isso para a família e começa já, né? Não quero ser repetitiva, mas já desde a base, ter esse entendimento. Então, um dos nossos objetivos é, sim, entrar em mais lares, em mais famílias, com esse tipo de conteúdo. Hoje nós nos especializamos mesmo, hoje todos os dias nós trabalhamos de forma muito intensa com essa faixa etária dos 6 aos 12 anos. Tem gente que pode falar, mas o meu filho tem 5, ou meu filho tem 13, tem 14. Dependendo, pode participar também. Depende muito ali da tua criança, cada ser humano é único. Então, a gente está aqui também para servir dessa forma. Se você desejar saber mais informações, se você desejar que o teu filho na próxima quarta-feira, seja na turma aqui da Europa ou na turma Brasil, de já estarem com a gente, serão muito bem-vindos. Você é tia, ou é avó, teu filho, ou tua irmã não está aqui, sobrinho. neto. Presenteie. Fala, olha, eu vou te dar um presente.
Neto, vem aqui, vou te dar um presente. Ah, o que que é, vovó? Uma aula semanal com o Lucas e com a Amanda. Ah, o que que eu vou aprender? Você vai aprender mais sobre as suas emoções, temas, coisas do dia a dia, né? E a gente fala de tantos assuntos importantes, né? O que que a criança vai ter com a oficina online, participando toda semana? Vai desenvolver autoestima, autoconfiança, autoimagem positiva, vai ter mais habilidade na socialização, em lidar com os desafios da socialização, vai ter a identidade dela mais fortalecida, para não ser tão frágil diante das críticas, porque hoje em dia um tema que está muito em alta é a questão do bullying, e não está certo o bullying, mas se uma criança conseguir ter uma blindagem emocional maior, ela não vai ser tão frágil para questões de bullying. Então, a gente trabalha muito nesses temas mesmo emocionais, para que a criança ela possa se desenvolver, ela possa crescer, não só na altura, não só na cognição, mas também na questão emocional. E a gente se coloca muito como um apoio para a família, um apoio para a escola. Então, a gente tem o trabalho com as escolas e a gente tem o trabalho direto com as famílias, que é a Oficina das Emoções Online. Então, hoje, você que é pai, mãe, tio, tia, avó, pode inscrever hoje seu filho, seu neto, seu sobrinho, e na próxima quarta-feira já vai participar com a gente. É ao vivo, toda quarta é pelo Zoom, ao vivo com as crianças. É lindo ver a criançada, aquele monte de janelinha, a criançada ali assistindo, interagindo, fazendo pergunta, entendendo, né? Percebendo esses assuntos, né? E a gente tem, como a Amanda disse, essas duas faixas de horário, uma para quem está aqui em Portugal e Europa, que é das 7h30 às 8h30 da noite, e uma faixa de horário para quem está no Brasil, que é das 7 às 8 no horário do Brasil. Muitas mães e pais, como para quem é assinante, recebem, né, a gravação também. Boa. E acabam assistindo, acompanhando. E é um conteúdo que eu costumo dizer, é universal e não tem faixa etária, é para todos, né? A única maneira diferente é que a gente comunica esse conteúdo de uma forma lúdica e com os exemplos da faixa etária dos miúdos. Mas isso serve para toda a gente, como diz aqui em Portugal, para todos, né? Então, essa é uma das maneiras dos seus filhos aprenderem sobre gestão emocional. Todos nós precisamos de um apoio, e a Oficina das Emoções pode ser esse apoio que você estava à procura, tá? Em termos de investimento, quem está na Europa, 25 euros ao mês é menos do que uma atividade física. A gente paga para o Thomas 35 no judo, agora futebol. 35 euros por mês. Então, é menos que uma atividade física até. E no Brasil, R$127, tá? Então, para quem tiver interesse, pode nos chamar e nos responder ali no WhatsApp agora, mandar uma mensagem, falar, olha, eu tenho interesse, quero inscrever o meu filho, meu neto, meu sobrinho, enfim, para poder participar. E quero só pontuar aqui para vocês também o seguinte, nós também atendemos famílias, processos de coaching direcionado para a família com os miúdos, tá? Então, são atendimentos aonde o foco é a criança, sempre vai ser isso. Então, para quem tem essa curiosidade, ou às vezes está precisando de uma ajuda, não sabia onde encontrar, estamos à disposição. Quero deixar aqui também para vocês o nosso Instagram,